Eu estava aqui justamente lembrando uma história de amor. Mas me concede a honra que esta marca. Dona Bibiana já tem pai. Pedro, vou ter um filho. Se meu pai e meu irmão descobrem, eles nos matam. Pensei que você não vinha mais. Não precisa dizer que tá grávida. Não precisa dizer mesmo. O que é que pretende fazer aqui? Ainda não sei, coronel. Santa Fé já tem gente vadia que chega. Pro amor do nosso filho, Rodrigo. Tenha cuidado. Vou mostrar o que acontece. Você bate na cara de um homem. Castelhano, tá ouvindo? Conta do resto. O assunto aqui é particular. O mundo é grande, meu filho, não te disse. Encontramos um chão para recomeçar nossa vida. A partir de hoje, você acompanha uma série de reportagens especiais sobre os povos indígenas no Brasil. Nossa equipe viajou por 3 estados para conhecer áreas de conflito pela posse da terra, projetos que impactam a vida dos indígenas e alternativas que eles constroem para defender o meio ambiente e as culturas tradicionais. O país se orgulha de falar que eles são os primeiros habitantes destas terras. Mas esses brasileiros convivem com discriminação e falta de direitos. Tem muito branco que fala, índio não trabalha, não sei o quê. Às vezes a gente até é discriminado na maternidade, dizendo que índio só quer parir, índio não sabe evitar, não sabe usar preservativo, é assim. Hoje eles são 896.900 indígenas, segundo o censo de 2010, quase a mesma população das Ilhas Fiji, na Oceania. A diferença é que o Brasil tem uma área 466 vezes maior que a da ilha. A população indígena ocupa 12,5% do território nacional. A maioria se encontra nas 505 terras indígenas reconhecidas que se concentram no norte do país, na floresta amazônica. Outros 182 territórios aguardam definição sobre a demarcação. Entre eles estão as terras dos Guarani Kaiowá, no sul de Mato Grosso do Sul. São territórios, né, que têm histórias que foram passadas, né, de bisavô a avô, né, e isso para a gente é importante, né, os lugares, os rios, né, que apesar de estar sendo envenenados, né, muitas fontes, né, a gente está lutando por esses pedacinhos, né, de terra. A indefinição sobre a demarcação tem um motivo. Na década de 20, o governo brasileiro criou 8 reservas indígenas no local. Mas com a marcha para o oeste de Getúlio Vargas, que incentivou a ida de colonos para ocupar o centro-oeste do país, as terras foram doadas para não indígenas. Os resultados dessa política são os conflitos que persistem até hoje. De um lado estão os fazendeiros que têm a posse legal da terra. É o caso de Seu Esmalte, que teve parte do terreno ocupado. Eu fiquei sabendo da invasão pela imprensa, pelo rádio. Eu não estava sabendo. O maior prejuízo meu foi saúde. E depois eu tive, este ano essa terra está lá, 41 hectares que eles estão lá, ficou improdutiva para mim, né? Do outro lado estão os índios. Na aldeia de Itaí, no município de Douradina, o cacique Roberto mostra a vida em uma oca. No varal, a carne de caça, que nem sempre se encontra ali. A comunidade vive no local há 2 anos, mas entrou em confronto com o fazendeiro. Nem as crianças foram poupadas. Aqui antes saiu uma guerra com os produtores rurais.
vários feridos assim de fogo, né? E dentro uma bala. Né? E mais atiraram, mesmo, parece o pato. Muitas crianças, alguns feridos, demais uma senhora ferida. Né? Mas não está correndo não. Entre os Guarani Kaiowá, o conflito tem gerado outros tipos de morte. Aqui nesse cemitério Kaiowá estão enterrados diversos índios que acabaram morrendo após se enforcarem. Uma atitude extrema diante da impossibilidade de permanecerem na terra dos seus antepassados. Muitos fazendeiros concordam em deixar a terra caso seja pago um preço que consideram justo. Mas a Constituição prevê que o pagamento de indenização no caso de terras indígenas seja pelas benfeitorias e não pela terra nua, o que reduz e muito o valor pago. Ninguém roubou, comprou, tem título, pagou. Então é justo que se reembolse por esse valor, por valor real da propriedade, o que vale 1 hectare de terra, paga-se e o produtor vai comprar até em outro lugar porque possa produzir com tranquilidade. Diante do impasse, a FUNAI analisa como indenizar os fazendeiros. O que a gente vem então agora estudando é tentando construir então um entendimento jurídico para que a gente possa fazer uma compensação pelos títulos adquiridos de boa-fé para os proprietários rurais dessa região. Então é isso que a gente vem tentando construir, abrir um diálogo, né, aqui na região, para a gente ter um pouco mais de paz. Enquanto o conflito se arrasta, os Guarani Kaiowá permanecem em situação de abandono e miséria, e também em luta. Meu bisavô, que vivia com alegria, ficava contente, aqueles tempos, mas eu queria ser assim também. Queria viver contente, tranquilo, junto com o meu povo. Em nota, a FUNAI informou que criou grupos de trabalho há 5 anos para identificar e regularizar as terras Guarani e Kaiowá. Um estudo confirmou que terras do município de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, formam um território indígena. Há 3 dias, houve mais um conflito. Um cabo da Polícia Militar, dono de terras na região, morreu ao invadir a aldeia de Itaí. Um índio Kaiowá levou um tiro na orelha e foi preso em flagrante acusado de homicídio. 2 dias antes, os indígenas registraram um boletim de ocorrência e denunciaram o cabo por ameaças à comunidade.